De volta com o Educador Entrevista, quinto bloco. Converso agora com o Matheus Maia, gerente do Museu Casa de Portinari. Matheus, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, Luciano. Bom, como é a nossa primeira entrevista aqui, né, até te apresentar, né? Você está há pouco tempo aí à frente, né, do museu. Como é que tem sido essa jornada aí de né, gerenciar, né, um espaço aqui que está tanto aqui no coração da região? É um desafio, né, mas é um desafio muito gratificante, né? Acho que em Brodowski, o Museu Casa de Portinari é um orgulho da cidade, né, e para a região também. Acho que todos se sentem um pouco portinarianos, vamos dizer assim, né? Então a gente recebe muitas visitas, né, de Ribeirão Preto, Batatais, Franca, Altinópolis, da região toda, Jardinópolis, e todo mundo se sente um pouco parte, né, de Portinari. Então estar à frente dessa instituição é muito gratificante e é um orgulho tremendo. Muito bom. E é um museu de características únicas, né, no sentido disso, né? Olha, a gente tem muitos espaços no país que foram configurados enquanto museu, né, e você leva as obras para lá. E nesse caso não, né? Era a casa, né, adaptada para um museu, mas que sempre entra nessa briga, né? Olha, de manter as características para que a gente vivencie um pouco do que foi a infância do Portinari nesse lugar. Exatamente. A casa, a gente fala que ela tinha vocação para se tornar museu desde antes, né, de 1970, que foi quando o museu de fato foi inaugurado, em 14 de março também, aniversário de Batatais. Foi até uma coincidência aí. Uma coincidência meio proposital, vamos dizer assim, porque o governador passou de fato para inaugurar o museu e já veio para o aniversário da cidade. Veio para o aniversário, né? E antes mesmo de 70, a casa já tinha essa vocação, né? A família mantinha, por exemplo, um livro que data lá de 1954, com Portinari vivo ainda, que a família solicitava que pessoas que passavam por Brodowski e que queriam conhecer a casa por conta das obras, né, assinassem, por exemplo, esse livro, né? A gente tem até hoje esse material que está lá conosco guardado. Já era museu antes de ser oficializado enquanto, né? Você já tinha visitação. Exatamente. O próprio Portinari chamava muito os seus amigos, né? Nós temos obras nas paredes lá, bom, basicamente são pinturas murais, né, de Portinari, mas também desses amigos que vinham a Brodowski a convite do artista para aprender das técnicas, né, do Portinari, e deixavam lá suas pinturas registradas também nas paredes da família, né? Então já é uma casa que tem essa vocação de receber visitantes, receber pessoas que vão muitas vezes se deslocar dos grandes centros urbanos, onde a cultura estava pulsando, para vir para uma cidadezinha que na época era um povoado, era muito pequeno, né? Sim. Então é um mecanismo inverso do que a gente está acostumado. E a casa duplamente importante, além de ter sido o espaço onde Portinari viveu a infância, parte da juventude, e para onde ele sempre voltava para passar essas temporadas de férias com a família, né? A gente tem notícia lá que ele chegava para passar o Natal e só ia embora na quarta-feira de cinzas. E no meio do ano ainda aparecia de novo por lá. Então, o próprio João Cândido, que é filho do pintor, fala que era sagrado. Todo ano o Natal era em Brodowski, né? Além disso, da memória afetiva toda conectada à casa, é uma casa que abriga obras de arte nas paredes. Então, é duplamente importante mesmo. Exatamente, né? E você vê que é o local, de fato, de recarga das energias do Portinari, né? Ele só não começa, além de começar a sua expressividade artística ali, né? Ela acompanha, né? Então, você tem a coisa, né, do azul Portinari inspirado no céu em várias obras, né, não só as que retratam Brodowski, mas de sempre, né, dar um jeitinho de puxar essa memória para a obra. É isso que a gente fica maravilhado, assim. Ele não, assim, a meu ver, né, ele não devia nada à cidade, mas ele faz questão de ficar reproduzindo a cidade em uma série de obras, e para nós, particularmente, a gente vê Brodowski em quase tudo que Portinari faz, seja no chão de terra que ele faz por trás de um retrato, seja na temática ligada à infância dele, né, na própria série dos meninos de Brodowski, enfim. Então ele vai ficar referenciando essa vida sofrida que teve
em Brodowski, né? Não era fácil, mas é uma vida também cheia de sonhos, de esperança, muito permeada pela infância, ali, aqueles sonhos infantis, as brincadeiras infantis. Então ele fica retornando isso, e a visita é uma recarga mesmo. Parece que ele vai a Brodowski, né, para recarregar de fato essas energias brodowskianas, vamos dizer assim. Exato. E de certa forma também, né, quando a gente pensa no espaço, tem sempre o desafio de não deixar estático, né? E eu acho que é um conceito muito forte dos museus hoje, né? Olha, assim, você tem a parte de preservação, né, para a visitação, para as pessoas conhecerem, mas de criar uma grade, criar uma programação, criar eventos, para que sempre você tenha um atrativo a mais, não é? Em especial com essa conexão com o morador da cidade e da região, com cursos, com oficinas, com interações. Perfeito. O museu tem uma dinâmica muito envolvente, né, com a comunidade. Nós temos uma série de atividades para que a instituição continue sendo relevante, né? De fato, não basta você abrir as portas, né? O patrimônio que nós temos lá é incomparável, mas não é suficiente. Nós precisamos criar demandas, nós precisamos desenvolver programas, né? A gente falava um pouquinho em off antes. Amanhã, justamente, nós temos um exemplo disso, que são as oficinas andantes. O museu desenvolve já há bastante tempo essas oficinas que vão para os bairros da cidade. Porque, por incrível que pareça, existem pessoas ainda da cidade que não visitam o museu, não visitaram. Né? É o que acontece com o santuário aqui. Muitas pessoas vivem e nunca viram uma obra de Portinari que está acessível lá na igreja, aberta a todos. Exatamente. Você vê, é gratuito, as pessoas... E muitas vezes elas podem ver bloqueios, ou elas podem, às vezes, não se sentir parte daquilo. Então, o museu tem esses programas, né, voltados para esses públicos, né? Sejam as oficinas andantes, nós temos também trabalhos, oficinas, palestras voltadas aí para públicos específicos, por exemplo, pessoas com deficiência, pessoas em risco de vulnerabilidade social, os idosos, que muitas vezes são... né, deixados à margem aí da sociedade, dos trabalhos. Então, o museu busca sempre trazer também essas pessoas para perto, para conseguir disseminar mesmo a mensagem da vida e obra de Portinari, que é muito inspiradora. Né? Não é simplesmente uma questão de ser um patrimônio nacional e universal, porque a arte de Portinari ela tem um caráter humanista incrível, assim, que atinge toda a humanidade, de fato, mas é também de fazer com que as pessoas se sintam parte disso, consigam se ver em Portinari. E falar um pouquinho das oficinas, né? Amanhã a gente tem programação, né, com essas oficinas que ocorrem nos bairros. Perfeito. Amanhã é na Escola Amélia, lá no bairro Luiza Girardi de Brodowski. Esse é um exemplo, né, do museu buscando, né, o museu indo ao encontro do seu público, né? Essas oficinas são voltadas para o público infanto-juvenil, que é um público que a gente tem todo um carinho também especial para atuar. A gente sempre vai remeter às brincadeiras de Portinari, aos brinquedos, né, que ele descreve, muitas vezes até reproduz em sua obra. A gente vai sempre usar a obra do Portinari para desenvolver as nossas ações. E as oficinas andantes são bem nesse sentido. Então, os nossos educadores, junto com o oficineiro, se deslocam. Né? Dessa vez estamos fazendo numa escola, mas a gente também já sempre fez em bairros da cidade, nas praças mesmo, né, digo. E amanhã é lá, então, na Escola Amélia. A ideia é passar uma tarde lá com as crianças, né, com os jovens, fazendo um pouco dessas brincadeiras e sempre remetendo aí à produção artística de Portinari. E que é uma produção extremamente rica também nisso, né? E que eu acho que qualquer profissional de cultura que estude um pouquinho consegue tirar algum projeto e conectar com a sua ação cultural, né? Porque a gente vê de tudo. Vê essa característica das brincadeiras lúdicas, né, infantis, que estão na obra. Você tem um retrato do povo brasileiro, né? Porque a gente fala de Brodowski, mas a gente tem que lembrar que a gente vive numa região de muita imigração e de migração, né? Então você tem desde o estrangeiro as várias características que compõem o povo brasileiro na obra, porque era uma ação de contato. Né? A gente está falando de Brodowski, aqui está falando de Batatais, a gente está falando de linha do trem, né? E está falando da chegada e da saída dessas várias
desses vários povos aqui que estão todos retratados na obra de Portinari. Exatamente. Portinari é um colosso, né? A produção dele atingiu aí números próximos a 5.400 obras. Foram todas catalogadas pelo Projeto Portinari, que hoje é presidido pelo João, né? O João Cândido, o próprio filho do artista. E, de fato, Luciano, a gente vê a cultura brasileira representada ali, né? A gente é suspeito para falar, evidentemente, mas para nós é o maior pintor brasileiro de todos os tempos, não só pela envergadura da obra, né? Mas por essa capacidade de retratar realmente a nossa cultura, a nossa gente, costumes, as festas populares, as nossas matas, a nossa fauna, enfim. Então, Portinari ele pode ser desenvolvido de diferentes perspectivas, né? A gente tem lá projetos de ciências que incluem Portinari. Nós tivemos uma exposição há algum tempo atrás que justamente unia Portinari com a tecnologia e com ciência. Então você vê isso partindo da própria obra, né, do artista. Você vê elementos que podem ser explorados por professores, por agentes culturais, enfim, agentes de turismo, né? Por que não? É um universo lá dentro, né? E isso se a gente ficar só na obra plástica dele, mas ele ainda assim tem também uma obra poética bastante interessante, né? Eu, particularmente, gosto muito mesmo da produção, da capacidade de se expressar por meio da poesia que Portinari utilizou, né? A gente até falava de José Olímpio, né? Que editou aí os livros. Exatamente. Né? Acho que quase todos, né, foram pela José Olímpio, né? A primeira edição. Depois foram feitas outras edições, já com outras editoras, mas eram amigos, né? José Olímpio e Portinari. E então, assim, é um exemplo também de conexão, né, entre as cidades. As cidades são cidades irmãs, né? E Portinari tinha esse convívio também com os brodowskianos e também com Batatais, e é um exemplo disso, né? E a gente, como nós falávamos, né, a gente se sente muito parte disso, porque ao você estudar um pouquinho da história, ou quando você recupera os documentos trocados entre José Olímpio, por exemplo, e Portinari, isso tudo hoje está catalogado e disponibilizado no Projeto Portinari, você vê que a vida não era tão diferente assim, como nos dias de hoje, né? Algumas coisas se repetem, né? Então essa conexão entre as cidades também era bastante interessante. Exatamente, né? A gente tem uma questão que o Portinari viveu, né? E que acho que a gente vive de novo isso, que é a questão da polarização política, né? Quando ele se filia, né, ao Partido Comunista e etc., né, isso dá um choque, né? Aqui em Batatais a gente tem histórias disso, não é? Que justamente é um período que ele estava na pintura das telas da igreja, né, do santuário, né? E tem um bloqueio, inclusive, de financiamento, né, do pessoal, né, das fazendas, dos fazendeiros, etc., de que não vamos bancar mais esse comunista, não, né? E aí você tem umas figuras que assumem mesmo a postura de não, né? Tem nada a ver a visão política dele, né, com o financiamento das obras, né? E justamente por isso, né, olha, vamos respeitar a pluralidade de ideias, né? Não é porque ele pensa diferente que eu, a partir de agora, deixei de admirar o trabalho dele enquanto artista, né? Então tem esse fato e que conecta exatamente com o momento que a gente vive hoje, né? De boicotes, etc., só porque a pessoa pensa de uma maneira diferente. Exato. Eu costumo falar que as pessoas são mais do que as suas opções políticas, né? E tivemos uma palestra, inclusive, nessa semana, né? A gente tem essa necessidade, muitas vezes, de enquadrar os artistas, né, dentro de visões, né? Então, qual era a religião dele? Qual era a opção política dele, né? E você vê um pintor da dimensão de Portinari que ele excede a opção política, ele excede a questão religiosa também. A questão religiosa, de fato, né? Então, assim, são questionamentos que nós fazemos mesmo, né? Mas nessa palestra que nós tivemos, foi com o professor Jacir, lá de Brodowski, também um grande estudioso, ele falou que Portinari não era cristão, ele era crístico, que era um nível diferente, né, de espiritualidade. A política é a mesma coisa. Evidentemente que ele se identificou com o Partido Comunista naquela ocasião. É necessário sempre entender, né, o contexto. O espaço, o tempo. Isso é essencial.
E é óbvio, é natural que um artista que está reproduzindo, né, as mazelas e as dificuldades do povo brasileiro, naquele momento se identificasse com aquelas propostas, né? E, enfim, ele se candidatou, né, por 2 vezes, não se elegeu, mas se identificava, né, justamente pelos ideais ali de defesa da população mais humilde, de fato, do trabalhador. Que é quem está mais retratado nas obras. Exato. Exato. Mas, ao mesmo tempo, você vê um artista, é como eu falei, né? É um universo. É um artista que também retratou estadistas, também sobreviveu também dos seus retratos, né? E pintou a alta camada intelectual da época. Mas, evidentemente, que as obras que mais causam, né, espanto e admiração são essas obras que a série Retirantes, por exemplo. É uma série que, se você olha para essas telas e não fica indignado e não pensa na nossa realidade dos dias de hoje, né, tem alguma coisa errada. É um artista que tem uma habilidade fantástica de tocar algumas feridas que até hoje nós temos, né? Exato. Vocês trouxeram também para a dinâmica do museu uma questão também, né, ambiental, muitas vezes, a questão das exposições, das vendas de orquídeas, né, que também dão essa cara, porque a gente também tem que falar do quanto Portinari retratou paisagens, né? E a gente identifica uma plástica de paisagens da época, né? Então não tem como não trazer esse tipo de conexão para as atividades. Tem a questão das obras em si, né, Luciano? Mas tem também a questão da relevância social que os museus precisam assumir, né? Então, os museus precisam pulsar todo esse pensamento, né, ligado à sustentabilidade, né, seja ela ambiental, financeira, enfim, né? Então, o museu tem alguns projetos nessa área, né, além de desenvolver algumas oficinas que trabalhem, né, um pouco desses aspectos. A própria instituição tem esse desafio, né, de se fazer sustentável, né? Eu acho que isso é algo que não só os museus, né, todas as instituições nesse momento precisam se preocupar com isso, né? Às vezes a gente joga muito na educação, né? Vamos preparar as crianças para que elas tenham esse pensamento sustentável e sejam educadas a conservar o meio ambiente, mas muitas vezes as instituições também não querem sentir a dor de ser sustentável, né? Então, nós temos lá uma série de projetos, a gente tem trabalhado aliado aos ODS da Agenda 2030, temos lá, por exemplo, uma composteira que a gente alimenta de fato e demonstra um pouco, às vezes, para os visitantes em alguns trabalhos que a gente faz, algumas oficinas. Nós temos também lá no museu um viveiro de mudas, que a gente mantém para repor, no caso, os jardins, né, da própria instituição, tentando fazer essa roda girar, né, para que continue sustentável, permaneça sustentável. Acho que esse é um desafio dos museus, né, de todas as instituições, né, dos dias de hoje, de fato. E é bacana que a estrutura comporta, né? Também essa questão, né? Porque a gente fala casa de Portinari, né? Mas tem casas, né? Porque tinha a casa da avó, tinha um conceito de época também, né? Da família está conectada na moradia também, né? Do terreno e, né, virando aí o puxadinho da casa de todo mundo, o que permitiu a estrutura que a gente tem hoje tão dinâmica e tão bacana. Exato, A gente fala que o lugar certo para o museu estar foi essas casas mesmo, né? Parece mágico, né? A gente retrata, assim, né, esse momento da família, né? Essa conexão. E tudo parece que se encaixou. Então, é um museu que tem uma praça na frente, com uma igreja... Em que ele também pintou. Que ele também tem uma obra. Então, está tudo muito conectado. E Brodowski, claro, tudo muito próximo, né? A gente tem os Caminhos de Portinari, por exemplo, que são espaços de memória que estão ligados também à vida e obra de Portinari. A gente falava aqui sobre essa necessidade de circuitos, né? E Brodowski tem esse circuito que é bastante interessante. Os visitantes, inclusive, podem conhecer esses pontos, né? Que são o próprio museu, a praça em frente, a igreja de Santo Antônio, o coreto municipal, a estação ferroviária, que foi a origem de tudo, né? Até um adendo aí, né?
Brodowski nasceu em volta da estação, né? Nasceu por conta da estação. O nome da cidade é, na verdade, o nome da estação, que foi batizada em homenagem ao engenheiro, né, da Companhia Mogiana. Então, nós temos a estação lá e temos o bebedouro público de animais também. Esses itens, esses elementos da cidade, eles formam esse circuito. E os turistas, o pessoal que visita o museu gosta de fazer esse circuito, por exemplo, utilizando as bicicletas do projeto Pedalando com o Museu, né? Então, o visitante gratuitamente pode utilizar uma bicicleta, tudo muito próximo em Brodowski, você consegue visitar esses espaços, né? Além do Giardino Portinari, que é uma exposição a céu aberto também bem próximo do museu. Matheus, uma dinâmica que a gente tem visto é isso, né? São várias atividades, mas que também as pessoas têm que ficar ligadas aí na programação para conseguir a vaga, porque tem disputa aí para as atrações. São diferentes atividades, né? Essas das oficinas andantes, por exemplo, amanhã é aberta a todo o público, né? Naturalmente. Algumas oficinas, às vezes, pode ter listagem de inscrição, mas é sempre bem tranquilo, assim, a gente consegue acomodar os interessados no caso, né? Mas é importante seguir lá o @ né, Museu Casa de Portinari, ficar atento aí a toda a programação, as atividades, né, justamente para isso, né? Quando a lista fechada tem que correr lá e deixar o nome, ou quando não, também para entender o horário, o funcionamento que precisa para a oficina para participar de uma maneira tranquila. Isso, perfeito. Toda a programação do museu vai no site institucional, que é o www.museucasadeportinari.org.br, e também nas nossas redes sociais, né? Nós estamos, inclusive, preparando já as atividades agora do mês que vem, que é o Férias do Museu, que é uma atividade que é desenvolvida durante todo o mês de julho, e o público é realmente muito participativo nessas atividades, vale muito a pena. Muito bom. Também o funcionamento do próprio museu, né? E é a pergunta aqui da Bianca, né? Tem que ser agendado? Como é que funciona essa rotina? Quais os dias que não funciona? Como é que é o funcionamento normal? O museu fica aberto de terça a domingo, das 9 até às 6 da tarde. Não é necessário fazer agendamento se o grupo for inferior a 12 pessoas, né? Famílias podem visitar à vontade. Quando é grupo escolar, a gente pede para que seja feito agendamento para que a gente consiga fazer um atendimento mais adequado para os grupos, né? Às quartas-feiras, o museu fica aberto até às 8 da noite para dar oportunidade daqueles que porventura não conseguem se encaixar nesses horários, visita pelo menos o museu à noite. Mesmo quem já visitou, gosta de visitar o museu à noite porque é uma experiência diferente, Luciano. Exatamente. Né? Tem toda uma outra aura aí dessa vivência aí, né? E também uma coisa interessante do Portinari, né? Porque Portinari, via de regra, é mais diurno. No sentido das obras, né? Tem poucas obras mais bucólicas, vamos dizer assim, na coisa, né? O que a gente vê na própria Via Sacra aqui, que a gente tem, né? Acho que só tem duas, né? Daqui da Pampulha, se eu não me engano, né? E que de fato ele vai fazendo isso, né? Ele vai colocando um tom mais sombrio, né? À medida que Cristo se encaminha para a cruz, né? Mas é raro, né? É muito luminoso. Exato, a composição, mesmo as sofridas. Mesmo, é verdade, é verdade. Mas ele soube trabalhar a cor de uma maneira ímpar, né? Então tudo a gente vê uma intencionalidade muito grande dele, né? Mas sim, tem para todo gosto. Né? Eu acho também que era também do período uma dificuldade de se trabalhar à noite, né? No sentido de iluminação, né? Porque quando o próprio museu na configuração original, que havia clarabóia ali no estúdiozinho, etc., disso, né? Olha, eu tenho que ter uma necessidade de luz para compor o meu trabalho, né? E mesmo quando a gente acompanha outras ações, né? Como aqui, durante a intervenção na igreja e tal, os espaços, né, para colocação, quanto a luz foi pensada. Isso é verdade. Você mencionou da clarabóia lá no ateliê. Era um modo de vida diferente, né? A gente visualiza isso, né? Nós temos o projeto História Oral também no museu, e algum dos senhores e das senhoras que participam, né, descrevem essas experiências, né, dentro da casa de Portinari antigamente. É muito interessante. E alguns dos depoimentos destacam o que a família fazia à noite, né? Então a família se juntava em torno do rádio, ficava ouvindo orquestras muitas vezes, ou jogando cartas, né?
era um modo diferente de vida, naturalmente, né? Que tinha, de fato, algumas atividades diurnas durante o dia. O que nós temos de notícia é que o Portinari gostava de pintar. Então, ele ficava trancado muitas vezes lá no seu ateliê produzindo, né? E isso as pessoas entrevistadas nos falam, né? E à noite a família se reunia para jantar, enfim. E o bom da história oral é justamente isso, né? Porque você entende o processo que a gente já identifica na obra, né? Mas você reafirma essa verdade histórica aí que tanto faz parte, né, dessa convivência. E que bom, não é? Que tem esse contato aí com as pessoas que conviveram e o registro disso. Estão acabando, né? A gente precisa ser rápido, né? Nessa triagem, né? E a gente tem lá uma série de depoimentos que de fato reforçam muitas das coisas que as obras, né? E mesmo a produção jornalística da época, né? Que é um recurso, claro, que todos nós temos que considerar. Esses depoimentos reforçam muito, mas às vezes eles trazem informações novas que a gente começa a pincelar, né? Começa a desenvolver e aí nasce uma nova narrativa, nasce novas perspectivas, às vezes, sobre a obra e mesmo o costume do artista, da família, né? Porque a casa de Portinari não é só a casa do artista, né? É a casa da família. Exato. Então, a gente também traz um pouco dessa questão dos familiares, né? Da avó, dos pais, dos irmãos. Isso é muito interessante também. Família retratada ali na capelinha da avó, né? E é o que a Josi coloca aqui, né? Encerrando aqui os comentários dos espectadores disso, né? A gente está falando, né, do Portinari crístico, né? Como foi citado aí, né? Que em outras épocas, né? Esse retrato da família, né? Na concepção dos santos, etc., né? Daria um lugarzinho na fogueira para ele, né? Mas que bacana que na época ele conseguiu conciliar isso, falar das homenagens, né, aos santos de devoção e construir essa ligação afetiva, né, que acho que raras obras sacras têm, né, com o potencial e com o fôlego que Portinari deixou. Em Brodowski a gente vai ver um Portinari muito submisso à família, né? Em Brodowski ele não é necessariamente o pintor que já havia sido premiado nos Estados Unidos com o café, ou que já era reconhecido e aplaudido, né, pelos grandes centros urbanos de arte, né? Não, em Brodowski ele pede autorização para a mãe para pintar a parede, ele faz obra de santos, ele coloca no rosto dos santos, né, o rosto de um familiar ou de um amigo para a avó. Então eu falo que Portinari, em Brodowski, ele se adapta ao tamanho da cidade, ele se adapta à realidade da família. Por isso que a gente tem esse pintor fantástico, multifacetado, que soube retratar tão bem, né? Não só a nossa gente, a nossa cultura, mas também a sua própria existência, né? A sua própria família. Isso faz toda a diferença. Bom, Matheus, gratidão imensa aqui pela participação, né? Espero que nossos espectadores, né, sigam as redes, a página, né, do Museu Casa de Portinari, interajam ainda mais com as ações e fica sempre aqui o espaço para a divulgação das atividades. Muito obrigado, Luciano. Precisar, a gente está sempre à disposição e agradeço pelo espaço. Convidar todos para visitar o museu, mesmo quem já foi, vale a pena ir de novo, tem sempre alguma coisa diferente lá esperando.